felizes com Deus? Glória. Pastor Paulo quer lhe dizer uma coisa, que hoje é um dia muito especial, porque mais próximo está a vinda do Senhor. Cada dia que passa, mais próximo está a vinda do Senhor. E o louvor que acabou de ser cantado, né? Ele diz: eu não sou daqui, para casa eu voltarei. Então quem acredita que vai voltar para casa lá no céu de Deus? Quem acredita que vai morar juntamente com o Senhor na glória? Com certeza, amados, Deus já preparou um lugar para mim e para você. Deus já preparou um lugar para cada um de nós. E nesta noite o que nós precisamos entender é que Ele está aqui através do Espírito Santo para fazer aquilo que eu e você não podem fazer. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Amém? Eu quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 13. Josué 5, verso 13 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Josué, logo no início da Bíblia, tá, amados? Logo no início. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13. Glória a Deus. Esse é um dos momentos mais importantes na queda das muralhas de Jericó. Quando o chefe do exército de Deus fala com Josué. Amém, amados? Diz então a palavra do Senhor: estando Josué de pé, perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Diga comigo: na qualidade de comandante do exército do Senhor. É assim que o Espírito Santo está aqui hoje, na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é lugar santo, Josué. E então Josué tirou as suas sandálias. Amém? Glória a Deus. Sente-se adorando ao Senhor. Glória a Deus. Essa é uma parte, pastor Paulo, que eu acho muito interessante. Quando Josué, na sua preocupação humana, ele vê aquele grande homem de espada empunhada, e ele, a primeira coisa que ele faz é perguntar: você é por nós ou por nossos inimigos? Mas o que eu acho mais interessante é que a resposta é: nenhuma coisa nem outra. Na maioria das vezes, quando a gente está em campanha, quando a gente está em oração, a gente quer a vitória que Deus nos entregue, não é verdade? Mas a gente, antes disso, a gente tem que perguntar se aquela vitória é a vontade de Deus. Porque imagino eu que quando a Bíblia diz que esse ser era o chefe do exército, ou seja, era um anjo do Senhor que desceu para falar com Josué antes de Deus dar a ordem para ele, né, de rodear Jericó por 7 vezes, sendo uma vez a cada dia nos 6 primeiros dias, e no último dia, que foi o 7º dia, rodear 7 vezes. Então o anjo, ele diz assim: nem de um lado e nem de outro, eu estou do lado da verdade.
Josué, abre teus olhos porque eu estou do lado da verdade. E qual era a verdade nesse momento? A verdade é que Deus estava preparando o coração de Josué para dizer: eu entregarei nas tuas mãos Jericó, seus valentes, seus soldados, seus guerreiros. E muitas das vezes a gente já quer tomar posse sem antes saber o que Deus tem para a nossa vida. Josué queria saber se o anjo do Senhor era a favor ou contra. Porém o anjo diz assim: Josué, primeiro tu precisa saber o que Deus tem para falar contigo. Josué, o que primeiro tu precisa entender é que as ordens do Senhor, elas são maiores do que os teus pensamentos. E o Senhor nos diz nesta noite: as minhas ordens são maiores do que os teus pensamentos. E a Bíblia diz que quando o Senhor pensa a nosso respeito, Ele diz que são pensamentos de paz e não de guerra. Que são pensamentos bons e não maus. Então nos leva a entender que quando Deus pensa algo a nosso respeito, Ele não pensa em nos maltratar, Ele não pensa em nos trazer sacrifício, mas Ele pensa em nos abençoar. Por que muitas das vezes a gente passa por situações difíceis? Não é culpa de Deus, na maioria delas. A culpa é nossa mesmo. Muitas das vezes o homem, ele deixa de vigiar, ele deixa de estar na posição que o Senhor colocou ele para estar. Deus, ele nos coloca numa posição, é verdade ou não é? Cada um não é colocado numa posição. Pastor Paulo é o presidente desse ministério, ele está na posição do homem que tem o comando do ministério nas mãos, mas é para fazer a vontade do pastor Paulo? Não, fazer a vontade de Deus. Amém. E os demais obreiros que fazem parte desta casa de oração, eles fazem parte deste legado de cumprir os desígnios do Senhor. Só que muitas das vezes, amados, nós estamos vivendo agora um período que se fala muito de ansiedade, né? A gente está muito ansioso. A angústia é muito grande que está dentro do coração, pastor Paulo. O coração é tão pequeno para tanta angústia. A cabeça é tão pequena para tantas preocupações. Só que o mesmo Josué, Deus diz assim: Josué, não te disse eu, apenas tem de bom ânimo, esforça-te e tem de bom. A mesma coisa ele fala para mim e para você nesta noite. Eu não sei o momento que você está vivendo, por que você está passando, mas o que eu sei te dizer é que nesta noite Deus diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, porque a verdade prevalecerá. Se você está lutando por algo que é bom, que é correto, que é reto aos olhos do Senhor, certamente você vai alcançar. Rápido ali no cartazinho, né, da divulgação da campanha, pastor Paulo, eu vi cura, libertação, depressão. Rapaz, a maioria disso tudo que está se falando aqui são as muralhas que precisam ser derrubadas. Só que tudo na vida há um processo. E esse processo ele tem início, meio e fim. E muitas das vezes tem processo que é mais curto, mas tem processo que é mais longo, dependendo da situação de cada pessoa. Por quê? Porque cada um de nós ele escolheu de uma forma. A Bíblia diz que ele escolheu uns para mestre, outros para doutores, outros para rei, outros, né, para apóstolos. Então cada um de nós, Deus fez uma escolha. Aí eu pergunto para você: você já sabe qual foi a escolha que Deus fez para a tua vida? Você tem buscado a escolha que Deus fez para a tua vida, ou você tem buscado a tua própria escolha? Se você tem buscado a sua própria escolha, tenha certeza de uma coisa: pode ser que não seja a escolha de Deus. Porque às vezes a gente não quer fazer o que Deus manda, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. O nosso achismo do ser humano, ele termina atrapalhando os planos de Deus. É verdade ou não é? Quantas vezes a gente passa na frente do Senhor querendo fazer
fazer a nossa vontade, porém a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Por que a gente ainda quer decidir pela nossa, se a dele é boa, perfeita e agradável? Muito bem. Quando Deus dá esta ordem a Josué, eu acredito que os homens, os valentes de guerra de Jericó, eles estão lá do lado de dentro do muro, né? E vê o povo caminhando ao redor da cidade, deve ter imaginado assim, ficaram doidos. Né? Se a gente visse, digamos assim, um grupo de pessoas rodeando um prédio, sem falar nada, em silêncio, a gente ia pensar isso, né? Ficaram doidos, enlouqueceram. Eu creio que foi isso que o povo de Jericó pensou, né? Olha, foi doido. Porque a ordem de Deus tinha todo um preparo, né? Tinha 7 sacerdotes, tinha as buzinas de chifre de carneiro, tinha a arca da aliança, tinha todo um preparo para ser dado nesses povos. Porém, todo esse preparo era em silêncio. E se tem uma coisa que a gente reclama para Deus é quando Ele está em silêncio. Eu estou orando tanto, estou pedindo tanto para Deus falar comigo e Ele não fala. Calma, no silêncio Ele está trabalhando. Você não conhece o silêncio de Deus, você precisa conhecer o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é decreto a teu favor, igreja. O silêncio de Deus ele é muito mais forte do que o barulho humano. Se a gente fizesse uma oração aqui, daquelas afogueadas, onde todo mundo entrasse na presença de Deus, o Espírito Santo nos tomasse e fosse um grande barulho aqui, não era nada diante do silêncio de Deus. Porque toda vez que a gente vê Deus em silêncio, é porque logo em seguida vem resposta maior do que os nossos pensamentos. E então, queridos, quando isso tudo acontece, tem o primeiro dia, a primeira volta, o segundo dia, mais uma volta, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, continuando em silêncio. E naquela época, hoje não tem mais isso, mas naquela época, quando se estava em guerra, aconteciam os gritos de guerra. E quanto mais forte fosse o grito de uma tropa, mais medo ela empunhava ao adversário. Só que Deus disse: Josué, o povo vai em silêncio. Não é para fazer nenhum barulho. Agora imagine a cidade de Jericó. A Bíblia diz que os muros eram grandes, né? E quando a gente vai estudar, tem uns historiadores que dizem que os muros davam cerca de 12 metros de altura, ou 4 de largura, outros dizem que dá mais de 4. Eu sei que eram muros difíceis, até mesmo de quebrar na marreta ou na picareta. Mas a força de Deus vem no... A força de Deus ela vem no silêncio. Cada volta que o povo dava ao redor dos muros da cidade, o povo não via, e também os moradores do exército lá de Jericó não via. Mas eu creio que aquele muro ele ia ficando mais fraco, ia dando uma balançada, ia trincando ele lá no seu alicerce, né? Ia só ficando mais frágil. Então Deus diz assim para Josué: olha, quando for na hora do sétimo, tu vai avisar, gritar, e quando o povo gritar, o muro vem ao chão. Deus disse: você só vai gritar na hora de dizer venci. E o povo não sabia. O grito era o grito de vitória, mano. O grito era o grito de vitória. Porque a Bíblia diz que quando o povo gritou sobre as ordens de Deus e o comando de Josué para o povo, os muros veio ao chão. Você está em silêncio? Os problemas que você está enfrentando, ninguém te liga, ninguém te manda uma mensagem.
tua casa orar contigo, não tem problema. No silêncio Deus está trabalhando. E é nesse silêncio que Ele está mandando o seu anjo, aquele que disse que não estava nem de um lado nem do outro, mas estava do lado da verdade. É nesse silêncio que o anjo do Senhor, o chefe do exército, ele está rodeando a tua casa, ele está rodeando a tua família, ele está rodeando o problema que você está enfrentando. Suporte o processo. Essa muralha vai vir ao chão. E você gritará e cantará o hino da vitória no momento certo. Você não precisa fazer barulho por antecipação. Pois eu tinha preparado uma mensagem diferente, mas quando eu cheguei aqui, Deus disse assim: deixa que eu vou falar contigo. E na hora do louvor, né? Quando eu parei, o carro que me trouxe parou ali na frente. O irmão estava cantando. Ali estava esquecido, o paralítico no tanque de Betesda estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro ele ressuscitou. Maravilha, né? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Deus não perdeu o controle da tua vida, meu amado. Deus não perdeu o controle da situação que você está passando. O controle ainda está nas mãos de Deus. Sabe por quê que Deus está me mandando falar isso? Porque às vezes a gente vai contar para quem não era para contar. E em vez de a gente ajudar o processo, a gente atrapalha o processo. Você quer ver uma coisa? Quando você estiver passando por algo difícil, comece você e Deus falar a sós. Entra no teu quarto, tem até um louvor que diz: fecha a porta no teu quarto e ora, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Você não precisa se descabelar, você não precisa gritar. Fala com Deus silenciosamente. Sabe por quê? Porque Ele está escutando o teu clamor. Ele está escutando o que tu tens para falar com Ele. E eu não sei se você veio para cá em busca de uma cura, em busca de uma libertação, em busca de uma transformação de alguém, da tua família, da tua casa. Mas eu posso te dizer que o Deus que está aqui, Ele está em silêncio para ouvir a tua adoração. Ele está em silêncio para ouvir o teu glória a Deus, o teu aleluia. Ele está em silêncio para escutar o teu clamor nesta noite. E nesta noite Ele escuta o teu clamor e toma para Ele esse clamor, para que no momento certo essas muralhas venham ao chão. Aleluia. Eu fico muito impactado quando eu leio esse trecho que a gente leu, porque isso, pastor Paulo, é um diálogo. Josué é um escolhido para substituir Moisés, mas é um diálogo que Josué não sabia que ia acontecer, que a Bíblia diz que ele estava perto de Jericó, e quando ele se depara com aquele homem, aquele ser com a espada na mão, Josué talvez estivesse preocupado do que ia acontecer ou do que ia fazer. Mas a Bíblia não diz que Josué veio reclamando, ou gritando, ou chorando, ou gritando para os quatro cantos, para as pessoas que ele tinha que enfrentar uma grande batalha e não sabia como fazer. Porém, mesmo sabendo que ele tinha que conduzir um povo, Josué, escolhido por Deus, Deus já tinha dito para ele: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué ainda não estava preparado, porque a pergunta que ele faz
é uma pergunta que quem estava preparado não faria. Ou se é por nós ou por nossos inimigos. Sabe por quê? Deus é por todos. Ele não é só a meu favor e contra você, ou é só a teu favor e contra mim. Deus, ele é a favor da verdade. Na Bíblia que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus, ele é a favor da verdade. Deus, ele é a favor da bondade, da caridade, do amor. Portanto, ele diz que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo maior, não tão menor do que o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti. E quantas das vezes a gente fica chateado com alguém, seja em casa, no trabalho, na congregação, na escola, na faculdade, na vizinhança, a gente fica chateado e a gente quer que Deus esteja ao nosso favor e contra o outro. Porém, a gente não sabe a intimidade que o outro tem com Deus. Então, todas as vezes que você entra em guerra para resolver um problema, que esse problema está entre pessoas, não peça para Deus ser bom com você e ruim com o outro. Peça para que Deus entre com a verdade, porque a verdade, ela liberta. E Ele é a verdade, e Ele está a favor da verdade. Mas sempre o pessoal dizem que em meio de um problema tem várias verdades. Eu não sei se tem, mas eu sei que a verdadeira verdade, aquela verdade genuína que o Senhor reconhece, Ele é a favor. Se você está lutando por uma verdade, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim, assim disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando lá no livro de João fica registrado isso, que foi o próprio Jesus Cristo que falou, você sabe por que Jesus falou isso? É porque ele tinha acabado de dizer para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro deve ter ficado angustiado, preocupado, né? Meu Deus, eu vou perder a minha intimidade com o Senhor, porque eu vou ter que negar, não tem jeito. Já veio um decreto do céu, eu vou negar. Mas o que Deus nos fala a respeito disso aí? É que a gente não deve ficar tão preocupado em esquecer de buscar o perdão. Se nós erramos, tem perdão. Agora, tem que reconhecer o perdão. Né? Tem que reconhecer o perdão. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E todo aquele que se arrepende, ele já está justificado pela fé. Pastor, essa semana eu passei por uma situação que eu cometi algo que desagradou a Deus. Já te reconciliasse? Quando a gente se reconcilia é um ato de fé, porque a gente sabe que nele há a verdade. Havendo nele a verdade, há um ato de fé e somos justificados por ela. Todas as batalhas que nós passamos, elas são batalhas que não são para nos matar, nem para nos derrotar, são para nos fortalecer. Você perdeu a chance. Vou repetir. Todas as batalhas que nós passamos são batalhas que não são para nos derrotar e nem para nos matar, são para nos fortalecer. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que nós temos que ser preparados. E como é que vai haver preparação para você guerrear, para mim guerrear, para nós guerrearmos? Como é que vai haver preparação para nós vencermos batalhas se nós não passarmos por outras batalhas? Observe que a Bíblia ela sempre nos prepara para um determinado momento.
Jeremias 18. A palavra do Senhor vem a ele e diz: levanta-te, ou seja, te põe de pé e desce na casa do oleiro, que lá ouvirás a minha mensagem. Qual foi a mensagem que ele chegou lá e viu? Ele não só ouviu, mas ele viu. A Bíblia diz que ele chegou lá e viu o oleiro preparando um vaso. Porém o vaso se limpou. E o que foi que o oleiro fez? Continuou a fazer o vaso com uma rachadura? Não. Ele amassou tudo de novo, quebrou para fazer um novo vaso. E é isso que acontece com nós. Quando nós estamos trincados, ou seja, quando nós estamos em desacordo com a vontade de Deus, a gente precisa ser amassado para tirar essa trincadura e nos transformarmos nesse novo vaso. E o que é mais interessante, pastor Paulo, é quando a gente vai estudar essa questão do barro, a Bíblia diz não. A ciência diz que tem mais de 200 tipos de barro diferentes. E a gente sempre diz assim: Senhor, eu quero ser barro. Compreendo seus caminhos. Então, desses mais de 200 tipos de barro, você sabe quantos tipos servem para fazer vaso? 8 apenas. Mas a gente diz assim: Senhor, eu sou barro. Agora a pergunta que fica é: você é barro dos 8 tipos que servem para fazer vaso, ou você é barro que não está servindo para fazer barro? Para fazer vaso? Como é que eu sei disso, pastor? Eu não sei. Eu só sei te dizer que a gente tem que buscar a Deus para dizer: Senhor, me faz um barro que possa ser aproveitado para construir vaso de honra. Porque senão a gente pode pedir para ser barro, aí se de repente esse barro que a gente está pedindo, a gente é lama. Para começar, já tem um cheiro mal, né? Toda lama não tem um bom cheiro. E não serve para fazer vaso. Você já viu alguém fazer vaso de lama? Mas é um tipo de barro. O que isso tem a ver, pastor, com derrubando as muralhas? Tem a ver que eu tenho que estar preparado para que as muralhas possam vir ao chão. Se eu não estiver preparado, como diz o louvor que o nosso amado irmão que está nos acompanhando maravilhosamente com esse teclado, né? Ele diz assim: vai valer a pena, vai valer a pena mesmo ser. Porque se a gente não for um barro preparado, não vai valer a pena ser barro. E o que a gente precisa compreender, queridos, é que ainda não está na hora de gritar. Nós estamos entrando numa campanha, são sete sextas-feiras, né, pastor? E hoje é a primeira. Você pode gritar adorando a Deus, mas não grite o problema. Deixe o problema em silêncio. Apresente a Ele em silêncio. Porque na última noite desta campanha, na última sexta-feira, na 7ª sexta-feira, aí você vai gritar e as muralhas vão vir ao chão. Aí você vai gritar e a vitória vai estar na palma da tua mão. Mas para isso a gente precisa começar com uma coisa que é fé. E a nossa fé, ela precisa evoluir. Evoluir significa crescer. Porque muitas das vezes a gente pensa que tem fé e a gente só pensa, mas não tem fé mais. Já passou por tantas lutas, por tantas batalhas, que a gente acha que tem fé, mas não tem mais fé. Sabe por quê? Foi o que Jesus disse: se tiverdes fé, o tamanho de um grão de mostarda, que eu creio que seja, se não for o menor, mas é um dos menores grãos, tem poder para dizer para os oceanos: se muda por meio do deserto. Tem poder para dizer para as montanhas: se muda por meio dos mares. E isso acontece.
mas ela tem que ser inabalável. Então, para que a nossa fé possa estar inabalável, ela precisa estar num processo de evolução. E o primeiro passo para que a nossa fé esteja em processo de evolução, você sabe qual é? É ser obediente ao Senhor. A gente sempre pede para Deus alguma coisa, mas depois a gente vai fazer do nosso jeito, né? Senhor, me dá tal coisa. E aí a gente, mas eu quero assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Peça, porque você sabe o que você quer, você é de Deus para Deus te dar. Né? Tem que pedir e dizer, Senhor, eu preciso da fé dele. A gente vai ter encontro com o anjo do Senhor. A gente vai ter um encontro com o anjo, com o chefe do exército do Senhor. A evolução da nossa fé vai fazer nós nos encontrarmos com a evolução do anjo do Senhor de frente conosco, com a espada na mão. Aí a gente não vai perguntar se ele está a favor de nós ou contra. A gente vai fazer como Josué disse aqui, olha. Ele disse: então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E hoje, com a evolução da minha e da sua fé, o anjo do Senhor está na tua frente. Você já perguntou que mensagem ele tem para a tua vida? Você já perguntou que mensagem ele tem para a tua casa? Que mensagem ele tem para a tua família? Que mensagem ele tem para resolver o problema que você às vezes está ficando assustado e com medo dele? Você já fez essa pergunta para o anjo do Senhor? Pastor, não estou vendo o anjo do Senhor, mas o Espírito Santo que o representa está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus que o representa está aqui nesse lugar. E depois que a gente evolui a fé, que nos encontramos com o anjo do Senhor, com o chefe do exército que dá as ordens, a Bíblia diz que nós precisamos entrar no momento de adoração, porque o poder da adoração é que faz as muralhas virem ao chão. Quando o povo rodeou aquelas voltas ao redor da cidade de Jericó, o povo estava obediente, adorando ao Senhor. Então que hoje a gente possa estar dando a primeira volta dizendo: Senhor, eu estou cheio de problemas, mas eu deposito tudo nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem vitória, eu sei que o Senhor tem milagre, eu sei que o Senhor tem cura, eu sei que o Senhor tem libertação, eu sei que o Senhor tem solução para os problemas, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Aí você começa a dizer assim: Senhor, eu não suporto mais, por isso eu quero dividir contigo esse fardo. Toma para ti esse fardo, Pai, porque tu és muito mais poderoso do que eu. E o Espírito Santo de Deus nesta noite ele me manda dizer para a igreja: eu vim para receber a adoração do meu povo. Eu vim para receber o teu clamor, a tua adoração. Eu vim para receber aquilo que tu tens para me entregar. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro ponto importante que eu quero comentar com os irmãos é o poder do silêncio. Mas às vezes a gente está no meio de um problema. Aí a primeira coisa que a gente faz é procurar o fofoqueiro para contar para ele. Estragou com tudo. Porque o fofoqueiro sai contando para todo mundo, estragou com silêncio. Né? Ah, mas eu estou tão angustiado que eu preciso me abrir. E o Espírito Santo está do teu lado. Não dá para te abrir com ele, não. E Deus que está te ouvindo ligado em ti, não dá para te abrir com ele. Ah, pastor, mas Deus não está vendo, Deus está vendo, mas aí é você que tem que ter fé e abrir teu coração e a tua boca para confessar. Não quebre o poder do silêncio, porque muitas das vezes a gente conta as coisas para quem não era para contar.
E aquilo que era apenas um momento de desabafo, ele se torna, sabe em quê? Num boato, num fuxico, numa confusão de informações distorcidas.